Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Base Club. Então, continuando a nossa temática de ciência cardíaca, hoje o doutor Henrique vai falar um pouco para a gente da molécula do sacubitril valsartana, né? E aí eu fiz questão, assim, de deixar um hiato desde o antagonista mineralocorticoide até o sacubitril valsartana, para tentar mostrar um pouco para vocês que vocês pegaram a coisa um pouco mais mastigada, né? Na verdade, desde os trabalhos com o antagonista mineralocorticoide, foram, se não me engano, 13 a 14 anos até a gente ter o paradigma, né? Mostrando uma nova molécula aí com algum impacto no tratamento da insuficiência cardíaca, né? Por questão de logística e tempo, a gente acabou não discutindo muito do que deu errado até ali, digamos assim, né? Mas foi tentado, para vocês terem noção, no ValReft, a associação de valsartana com IECA, e daí um pouco, talvez, do que vocês saibam de não associar, né, o BRA com IECA pela questão de aumento de desfecho renal e hipercalemia, né, mesmo tendo uma melhora de mortalidade. A mesma associação foi testada no Charm-Adad, né, com a candesartana com IECA, e aí existe o estudo Enable também, com a bosantana, tentando reduzir aquele remodelamento vascular pulmonar que acontece na insuficiência cardíaca, né, aquela hipertensão pulmonar, mas houve piora da congestão. Tem uma molécula que na época eu achava muito da hora, eu lembro do Zário comentar nas aulas, que era o alisquireno. Então, eles tentaram bloquear diretamente ali Putz, fugiu o nome agora. Me ajuda aí, Zero. A renina, isso. Tentaram bloquear diretamente a renina, mas também as custas de piora de desfecho renal. E aí, quando a gente fala da neprisilina, a neprisilina, na verdade, é uma molécula até antiga, ela já foi descoberta na década de 90, mas o Henrique vai mostrar ali para vocês que, na verdade, a OLG ali na via dos peptídeos, ela acabava aumentando o AT2, e isso acabou gerando mais compensação desses pacientes. Nessa ideia de juntar efeito, eles conheceram também o omatriptilate, se eu não me engano, que é a molécula. Eu estava lembrando dela ontem na aula do Schwarzman, mas antes de tentar a associação de neprisilina com a valsartana, eles tentaram associar a neprisilina com o ramipril. E aí foi um estudo que foi descontinuado na fase 2 já por aumento de angedema, cerca de 50% mais do que no grupo controle. E aí, por isso que vai ter essa questão que vocês sabem, né, que ao trocar um IECA pelo INRA, né, a gente vai fazer aquele washout de 36 horas, tá? Dito isso, Henrique, pode nos brilhantar aí com os trabalhos de sacubitril valsartana. Bom dia, eu sou o Henrique, residente de cardiologia do Hospital Geral, né? Sou R4. Hoje eu vou apresentar esses dois artigos, né, da angiotensina com a neprisilina, né, a inibição da neprisilina versus o enalapril na insuficiência cardíaca, que foi publicado pelo New England Journal of Medicine, e também o segundo que é a angiotensina, que é a neprisilina, inibidores, né, em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? São os dois artigos que foram nomeados como Paragon e Paradim e Paragon, né? Então vamos lá. Esse aqui é mais uma imagenzinha tentando explicar onde que cada medicação agiu no sistema renina-angiotensina, tá? Qual que cada um atua, mais ou menos, né? Desses pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente. Lembrando daí daqueles do IECA, né? Que é o enalapril, o captopril, o ramipril, né? Que eles bloqueiam essa progressão da angiotensina 1 e angiotensina 2.
que daí levam menor vasodilatação, menor remodelação. Daí vamos ter outros, como exemplo, o BRA, que daí tem a losartana, valsartana, candesartana, que eles bloqueiam diretamente esse receptor AT1, né, que daí impede o efeito da angiotensina 2. Daí vai ter o antagonista do receptor minerocorticoides, que daí vai ter a espirulactona, o eplenerona, né, que eles bloqueiam essa aldosterona lá no receptor minerocorticoide, né, levando daí uma diminuição do risco de fibrose, menor retenção de sódio. Outras medicações que daí teriam os inibidores da renina, que vai ter a lisquireno, né, ele bloqueia lá a renina logo no início da cascata. E daí a gente vai ter também o sacubitril com valsartana, que é o Entresto, né? Que é praticamente o destaque do estudo, tudo que a gente vai falar. Ela já é uma combinação que é aquele inibidor da niprisilina, e a valsartana, que é o bloqueador do AT1, né? Portanto, ele atua em dois pontos, bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é a valsartana, e também atua lá levando a diminuição do remodelamento e vasoconstrição, e vai ter o sacubitril lá com a ANP e o BNP, né, levando menos peptídeos natriuréticos, maior vasodilatação e menor risco de fibrose, né, a longo prazo. Então aí a gente vai falar sobre. Eu não sei se queria falar alguma coisa, doutora, mais não? Não, tá ótimo, era isso mesmo, é só para mostrar os diferentes sítios aí de cada molécula, que acho que todo mundo tem que ter essa imagem na cabeça aí quando pensa no sistema renina-angiotensina e usando eprizilina, né? Isso. Tá. Aí vamos falar agora, começar pelo o artigo aqui, que vai ser o inibição da angiotensina e neprisilina versus enalapril na insuficiência cardíaca, que é o estudo Paradigm. Qual que era a proposta do estudo, né? Que esse estudo foi publicado em 2014. Paradigm, né? Paradigm, isso. Paradigm. E qual que era a proposta desse estudo? Era avaliar o sacubitril com valsartana se era superior ao enalapril, porque todo mundo já sabe de outros estudos, já mostrava que o enalapril era benéfico nesses pacientes que tinham essa insuficiência cardíaca, né? Principalmente nesses pacientes que tinham a insuficiência cardíaca com fração reduzida. E o que eles procuravam ver, né? Se essa sacubitril com valsartana seria superior ao enalapril, diminuindo o risco de morte cardiovascular, hospitalizações e insuficiência cardíaca, né? O estudo foi baseado mesmo em pacientes com insuficiência cardíaca com fração reduzida, né? Qual que era a proposta? O enalapril, que já tinha demonstrado essa redução na mortalidade, se outros tipos de tratamento, todo mundo já conhecia outros tipos de tratamento que era associado o IECA com beta-bloqueadores, antagonistas receptores, mineralocorticoides, e queria saber se o sacubitril com valsartana poderia também diminuir essa morbidade, mortalidade, e seria superior ao enalapril, né? Características do estudo. O estudo foi um estudo ensaio clínico multicêntrico, randomizado, né, duplo cego, controlado por comparativo ativo, né, eles tinham lá os pacientes que tomavam enalapril e comparava-se com o sacubitril. Ele é um estudo de fase 3 e um estudo que era multicêntrico e era internacional, né, pegava vários países. Inicialmente foram selecionados esses 10.521 pacientes, que eram divididos em 3 fases lá, né, o run-in, para poder ver quem que era apto para iniciar a randomização. No total, foram randomizados, após exclusões, desistências e outros problemas antes da randomização, né, que tiveram com os pacientes.
Foram randomizados ali os 8.399 pacientes, foram divididos entre o sacubitril com valsartana 4.187 e o enalapril 4.212 pacientes. O tempo médio de acompanhamento foi lá de 27 meses, tá? Aqui mostrando lá, explicando sobre o que foi separado, inicialmente foram 10.500 pacientes, e daí eles foram separados lá devido à descontinuidade de estudo, porque apresentou certas reações adversas, alterações laboratoriais, né? Ou desistências, ou pararam de seguir o protocolo, ou não tomaram problema, ou por problemas administrativos também, né? Daí foi separado lá esse run-in, foram também novamente descontinuados mais 977 pacientes, até chegar à randomização, e também foram excluídos daí mais 43 pacientes, porque eles não foram aprovados na randomização, alguns, e outros porque alguns países foram excluídos do estudo, tá? Qual que eram os critérios de inclusão para o estudo? São pacientes que tinham mais que 18 anos, apresentavam sintomas de insuficiência cardíaca, isso com classe funcional 2, 3, 4, né? E tinham fração de ejeção reduzida. Que essa fração de ejeção reduzida inicialmente era menor ou igual a 40, durante o estudo foi diminuído para menor que 35%. Esses pacientes também tinham que ter o BNP ali maior que 150 e o ProBNP, ou, né, o ProBNP maior que 600. Esses pacientes, se tinham tido uma hospitalização por insuficiência cardíaca nos últimos 12 meses anterior à randomização, esses valores eram diminuídos, né? O BNP menor que 100, maior ou igual a 100, ou o ProBNP maior ou igual a 400. Além disso, deveriam utilizar pelo menos a medicação, né, pelo menos 4 semanas antes da triagem, com uma dose estável lá do beta-bloqueador, ou do IECA, ou do BRA, né, sendo que IECA e BRA por pelo menos ali 10 miligramas do equivalente de enalapril. Os critérios de exclusão são aqueles pacientes que apresentaram hipotensão, né? Tem ali a hipotensão botando a sistólica anterior antes da triagem, ou pelo menos na triagem, e a pressão sistólica durante a randomização. Pacientes que apresentaram uma função renal com taxa de filtração glomerular menor que 30 na triagem, ou tanto na randomização, e que tiveram redução também da taxa de filtração superior a 25%, já na triagem ou na randomização. E posteriormente também foi alterado ali durante o estudo, né? Pacientes que apresentavam também uma hipercalemia quase ali, níveis de potássio elevado, né? Um valor de 5 maior que 5,2 na triagem, ou na randomização passou para 5,4. Pacientes que apresentaram angioedema, intolerância, né? Uma história de angioedema, com efeitos colaterais inacessíveis ao uso do IECA ou do BRA, né? Aqui mostrando já mais como os grupos foram divididos e que eles eram bem homogêneos entre os grupos, não tiveram grande discrepância entre os dois grupos. E aqui já vamos para o desfecho primário, né? O desfecho primário praticamente era lá a morte por causas cardiovasculares, ou primeiro a hospitalização por insuficiência cardíaca, né? E durante o estudo já observou lá que o desfecho primário, que em relação ao sacubitril com valsartana e o enalapril, sendo que o sacubitril com valsartana atingiu mais ou menos 21,8%, que isso diminuiu o risco dos pacientes de apresentar mortes cardiovasculares e insuficiência cardíaca em relação aos 26% do enalapril, né?
E nesse primeiro momento aqui mostrou que o sacubitril com valsartana apresentou favorecimento no uso em relação ao enalapril, né? Em todos os gráficos você vai ver que o enalapril ele tinha um pouquinho maior em relação ao sacubitril com valsartana nos desfechos primários. Tanto por o desfecho primário, ou morte cardiovascular, ou hospitalização por insuficiência cardíaca, ou morte por outras causas, que esses aqui chegaram até a ser mais próximos do que os outros. No desfecho primário principal, que é o que a gente comentou naqueles gráficos anteriores, né, morte por qualquer causa cardíaca, né, não houve uma redução tão significante entre os dois, apesar de que teve um leve diminuição nos pacientes que utilizaram o sacubitril valsartana, mas não tinha força significativa, né? Não era tão significativo. No score KCCQ ali, mostrando também esses pacientes que utilizaram o sacubitril com valsartana também apresentaram uma menor piora dos sintomas, né? E também melhoraram a qualidade de vida. Os pacientes que apresentaram fibrilação atrial não houve diferença entre os grupos, lá 84 e 83, né? Teve grande diferença. E dos pacientes que apresentaram um declínio da função renal também não houve uma diferença significativa entre os dois casos, apesar de que teve ali mostrando 94 para o sacubitril com valsartana e 108 para os pacientes com enalapril, mas não foi tão significativo. Aqui mostrando a mesma coisa dos desfechos primários, que foram as coisas que eu falei anterior, e também do secundário, né? Morte por causas cardiovasculares ou primeira hospitalização por insuficiência cardíaca, mostrando ali os 21,8% do sacubitril com valsartana e os 26,5% da enalapril, né? Mostrando uma leve queda a mais para o sacubitril ali, né? Morte tanto nas mortes por causas cardiovasculares também, sacubitril ali mostrando com os 13,3% dos 16,5% dos enalapril. E das primeiras hospitalizações devido à piora da eficiência cardíaca, também o sacubitril levando uma certa vantagem. Nos desfechos secundários ali, morte por qualquer causa, né? O sacubitril também um pouquinho, tendendo um pouquinho mais para o sacubitril, mas sem tanta força significativa. Já no KCCQ também mostrando que o sacubitril teve 2,99, foi melhor do que o enalapril, né, que ficou com 4,63, e nos outros não teve tanta significância lá, né, na fibrilação, 3,1 por 3,1, e o do declínio da função renal também não teve tanta força, né, dos 94 pacientes para 108 ali, dos 22,2 para 2,6. Aqui mostrando a diferença entre os dois grupos, né? Mostrando que eram bem semelhantes entre os dois grupos e não teve também tanta diferença entre as duas medicações, né? Não. Pensando que também em relação à direita seriam os pacientes que utilizaram o enalapril e os pacientes à esquerda que utilizaram o sacubitril com valsartana. Todos tendiam mais por sacubitril com valsartana, né? Tá? Tanto nos desfechos primários, como também em relação à morte por doenças cardiovasculares. Tá. O que concluiu o artigo, né? Mostrando que o sacubitril com valsartana foi superior ao enalapril na redução de mortes cardiovasculares ou primeira hospitalização por insuficiência cardíaca ou mortalidade por qualquer causa. Além disso, também melhorou os sintomas de qualidade de vida, né? Desses pacientes que já apresentavam insuficiência cardíaca e também mantinham um perfil mais seguro e mais aceitável do que o IECA, né? O estudo também demonstrou ali, então, que o sacubitril era mais eficaz que o IECA nesses pacientes já com insuficiência cardíaca com fração reduzida. Daí, num checklist, né, do que era o desfecho primário, né? Se
se a designação para o tratamento foi randomizado? Sim, o estudo foi um estudo randomizado, com proporção de 1 para o sacubitril com valsartana contra o enalapril. Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos para a conclusão? Sim, dos 10.521 pacientes que iniciaram o run-in, apenas 8.399 foram randomizados e foram incluídos na análise com intenção de tratar, esses pacientes. Apenas 43 foram excluídos devido à violação de boas práticas clínicas. O segmento foi completo? Sim, apenas 11 pacientes do sacubitril com valsartana e 9 do enalapril que foram perdidos durante o segmento e que representavam uma perda muito pequena, A análise seguiu o princípio de intenção de tratar, sim, o artigo também ele já afirma, que ele teve essa intenção de tratar, que os desfechos primários e secundários foram analisados segundo os princípios mesmo de intenção de tratar. Do desfecho secundário, a condição cega foi contemplada? Sim, foi um estudo duplo cego. Os grupos comparados eram similares no início do estudo? Sim, as características eram bem homogêneas entre os dois grupos, que eram bem equilibradas. Além da intervenção experimental, o grupo foram tratados igualmente, Sim, os pacientes receberam tratamentos padrão para insuficiência cardíaca, com beta-bloqueadores, antagonistas de aldosterona e etc. E o que tinha de diferença entre os dois grupos era apenas o sacubitril e o enalapril, É possível incorporar os resultados à prática clínica, isso com os resultados podem ser aplicados aos pacientes? Sim, principalmente para pacientes com insuficiência cardíaca crônica lá com fração reduzida, semelhante aos que foram incluídos no estudo. Todos os objetivos clínicos relevantes foram considerados? Sim, foram avaliados a mortalidade cardiovascular, mortalidade total, hospitalizações de insuficiência cardíaca, qualidade de vida e segurança de eventos adversos, Os benefícios do tratamento superam os riscos? Houve redução significativa de morte cardiovascular em torno de 20%, A hospitalização por insuficiência chegou em torno de 21% e a mortalidade total em torno de 16% de redução. Apesar da maioria das incidências de hipotensão, houve menos disfunção renal, hipercalemia ou interrupção do tratamento. O benefício clínico foi considerado expressivo até e suficiente para justificar o custo, mais elevado do sacubitril em relação ao enalapril. É isso aí, doutor. Parabéns pela apresentação, Henrique. Em relação ao custo, você acabou colocando aí o nome do entresto. Já temos 10 anos já desse trabalho, então caiu a patente do sacubitril valsartana. Começaram a surgir moléculas concorrentes, então a gente já tem uma similar no mercado, a tendência é que apareçam novas. E assim, existe a questão aí que o Felipe está sempre brigando aí com o pessoal da Sermac aí, a gente tem uma certa facilidade até de conseguir aqui pelo SUS no Brasil, Mas assim, sobre o Paradigm, estudo gigantesco, pivotal, mais de 8.000 pacientes, então assim, isso praticamente elimina aí o risco de um erro do tipo 1, a gente tem uma redução real, foi conhecido aí como os estudos dos 20%, 20% de redução por todas as causas, 20% de morte cardiovascular e 20% de morte súbita. Tanto que mudou a diretriz, A gente, a partir do estudo Paradigm, a gente tem a incorporação, tanto no ESC como na brasileira, nos pacientes sintomáticos, em uso de ECA, você fazer o washout aí para o sacubitril valsartana, como indicação classe 1, e uma recomendação de você já começar direto com a sacubitril valsartana, como uma recomendação 2A.
A diretriz americana, ela é até um pouco mais agressiva, ela joga uma conduta que, na verdade, não foi proposta por esse trabalho, né? É como a indicação classe 1 de já começar diretamente aí com sacubitril valsartana, mesmo naqueles pacientes virgens de tratamento, dado o efeito inquestionável aí da molécula para esse perfil de pacientes. Existem alguns asteriscos, né, que na época da apresentação do artigo, a gente sempre questionava e vale a pena vocês conhecerem, né? Então, assim, apesar de ter sido pré-especificado, foi um trabalho que foi interrompido precocemente, então isso pode ter, de certa forma, superestimado um pouco o efeito total da droga. E aí as duas críticas clássicas, a primeira é do run-in, então, para as meninas que talvez não conheçam o que é o run-in foi um período ali de um mês, onde todos os pacientes testaram a molécula de sacubitril valsartana. Então, mesmo aqueles pacientes que às vezes já eram um pouco mais hipotensos, aquele paciente que talvez tinha um risco de fazer angedema, de piorar a função renal, e aqueles pacientes que não toleraram a droga foram excluídos do trabalho, que foi aquela imagem que o Henrique mostrou, que cerca de 16% dos pacientes, antes do início do trabalho, já foram excluídos. Então, isso gera o viés do sobrevivente, né? Na verdade, eles selecionaram o paciente que melhor se adaptou à droga, né? Na vida real, quando você pega, às vezes, aquele paciente que é um chagas, com aquela idosinha de 80 anos que já tem uma função renal limítrofe, muitas vezes você não sabe se ela vai tolerar a medicação e às vezes você fica insistindo ali numa paciente que, na verdade, nem entrou no trial, né? E uma outra crítica que a gente geralmente faz em relação ao trabalho com base na molécula do enalapril, né? Então, foi testado contra, a gente fala, um comparador fraco, que seria o enalapril na dose de 10 de 12 em 12. A gente sabe desde o estudo REAL aí, que quanto maior o bloqueio você conseguir, maior dose você conseguir dessas moléculas que bloqueiam o sistema renina, angiotensina, aldosterona, maior redução de desfecho você vai ter. Então, assim, a crítica que geralmente fazem é que deveriam ter testado a dose de 20 miligramas de 12 em 12 do enalapril, né? A defesa dos autores é quando você pega o consensus e o Solvit, a dose média foi de 17 miligramas ao dia de enalapril, então seria equiparado aos grandes trabalhos pivotais aí, né? Existem alguns trabalhos menores de vida real, um até foi publicado há umas 2 semanas no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, com cerca de 800 pacientes, e existe um trabalho chamado LIFE, que foi com pacientes com IC avançada, que tentaram mostrar que realmente talvez esse benefício não seja tão expressivo, né? Mas são trabalhos menores, então, assim, para efeito comparador, acaba valendo o Paradigm, que é o maior trabalho, né? E na prática, o Zarur está aí, o House está aí, vocês estão no consultório, aqueles pacientes que realmente toleram a droga, é uma beleza, né? O paciente realmente tem remodelamento, tem redução de volume cavitário, precisa usar menos diurético, então, por agir na via dos peptídeos, o paciente tem uma melhor natriurese, mas tem sempre esses questionamentos aí, né? A gente, no começo do ano, acabou discutindo aí com todo o viés do laboratório o Paradise, que foi um trabalho também com pacientes com fração de ejeção reduzida, mas pós-infarto, onde o sacubitril valsartana, quando comparado ao ramipril numa dose máxima, não mostrou redução de desfecho, né? Mas aí seria uma outra pergunta num perfil exclusivo de pacientes, né? O que fica aí, então, é que nos pacientes com IC de fração de ejeção reduzida, o sacubitril valsartana, então, naqueles pacientes que não tiveram sintomáticos, ele foi superior aí ao IECA. Zarur, quer tecer algum comentário, professor? Quebrou meu negócio de filmar na câmera, então vou só mandar o áudio aqui mesmo. Bom, Paradigm, eu até intervim aí no meio da apresentação, porque o nome é bastante sugestivo, né?
Paradigm, ele quebra paradigma de fato, né? Tanto é que muda a diretriz. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. A diretriz brasileira, eu acho que é a de melhor bom senso ainda, né? Que ela ainda mantém IECA como primeira opção e o sacubitril mais valsartana, se você não for bom respondedor, né? Então aí você acaba trocando, fazendo a troca, se você não responder de forma adequada. Já o ESC e o ARRA, eles já colocam sacubitril e valsartana como primeira opção e ECA fica para segunda opção já. Então, uma quebra de paradigma maior que essa não existe, né? E em relação ao que o Genini já colocou, eles foram bastante malandros aí na hora de desenhar o estudo, não ultrapassaram 10 miligramas 2 vezes por dia no uso da enalapril. Então ficou com uma comparação até certo ponto flertando aí com o antiético, né? Porque você tem comprimido de 20 miligramas de enalapril. Não tem sentido você não usar 2 vezes por dia, pelo menos em alguns pacientes poderia ser feito. Você partir da média é complicado, porque na média você vai ter pacientes usando doses maiores, né? Então, você não pode restringir Não teve nenhum paciente que usou mais do que 10 miligramas 2 vezes por dia, tá? Então, isso sim chama atenção e tem que chamar atenção, todo mundo. Toda vez que você for avaliar uma droga, é sempre complicado você partir do estudo que está aprovando a droga, porque o cara tem muito interesse, né? Tem o viés dele lá. E por fim, entre as drogas que o Janine citou no início, o celular estava longe, eu não consegui falar que era a renina que você queria falar, mas existiu também uma droga que eu vou colocar, chama, ainda existe ela, mas ela não teve bom efeito, Nesiretide. É um análogo do BNP. Então, foi a partir dessa droga aí que eles já estavam tentando, né, a fazer. Será que se eu manter o BNP elevado vai ser interessante para o paciente? Eles tentaram com o análogo do BNP, recombinante, que não funcionou. Eles falam que é um Lasix de luxo. Não funcionou, e aí quando eles fizeram o BNP se manter alto, acabou tendo boa função, né? Acabou funcionando. E isso também é importante dizer que, por conta disso, o BNP estar alto, o BNP ele passa a não ser tão interessante na hora de avaliar o paciente, né? Então a gente tem que dosar no paciente que está em uso de sacubitril valsartana o NT-proBNP, né? Que seria o análogo, o precursor do BNP. Eu ia falar mais uma coisa, deixa eu ver se eu lembro. Bom, a resposta no mundo real, né, que como o Genini colocou, não há muita dúvida, tá? Funciona, não tem dúvida não, tá? O BNP mais elevado parece contribuir, e se você pensar bem, o BNP nada mais é do que um bloqueio geral do sistema renina-angiotensina-aldosterona, já que você vai ter natriurese, né? Você vai aumentar a natriurese, então você vai urinar mais e com sódio na urina. Então, você vai bloquear a aldosterona no final das contas. Assim, a última coisa que eu queria falar era por que não combinar o sacubitril com o enalapril, por exemplo, né, com o IECA, né? Porque ambos causam angioedema, né? Então, a combinação das duas drogas seria bastante catastrófica em relação a efeitos adversos. Por conta disso, optaram pelo BRA e não pelo IECA na junção das drogas, né? Basicamente, falei muito. Foi mal. Nada, foi bom. Eu até Foi comentei, bom. foi testado, né? Uma patrirível, alguma coisa assim. Foi o sacubitril com ramipril. Halsted, quer? Exatamente, eles desistiram. Fala pessoal, bom dia, estão ouvindo aí? Sim. Então eu tô vendo. Então, só para adicionar, Alto já e falaram claro. praticamente tudo, mais uma medicação que diminui morte súbita e muitas delas arrítmica, né? Então, a gente tem mais uma medicação adicional ao beta-bloqueador para esse efeito. Em relação à dose, pessoal, vale a pena só frisar primeiro que o Janine já falou, se for fazer essa mudança para IECA, esperar o washout, mas e a dose de mudança? A bula fala, se você usa enalapril 20 miligramas, dose alta,
Quando você for fazer a troca, você já poderia começar com o Entresto depois de 36 horas na dose de 100 miligramas, considerando 50, 100 e 200. Se você usa 10 miligramas ou menos de enalapril, você tem que começar com a menor dose, que é 50 miligramas. Isso vale para valsartana também. Até 160 miligramas, quando você for fazer a troca, adicionar a dose menor do Entresto, 50 miligramas. Se você já usar 320, você já poderia usar a dose maior. A bula acaba utilizando esses dois, mas em tese você poderia extrapolar para todos os demais classes do bloqueio sistema renina-angiotensina. Acho que vale a pena adicionar também aqui o estudo que o Giannini ele falou. Quando você vai olhar o Paradigm, o que eles perceberam, praticamente 99% dos pacientes eram classe funcional 2 e 3. Menos de 1% desses pacientes tinham classe funcional 4. Então, surgiu esse estudo menor que o Giannini falou, porque assim, realmente o Paradigm, ele nessa subpopulação de classe funcional 4, ele é uma população muito pequena. E o Life foi fazer esse teste, valsartana agora, não mais enalapril, versus o Entresto nesses pacientes muito graves. E nesses casos teve um pouco mais de efeito colateral, principalmente hipotensão, entre outras coisas, e não teve benefício, mesmo em desfechos secundários como BNP e outras coisas. Então, você pode, às vezes, ouvir em congresso de que nesse paciente mais grave, talvez não tenha tanto benefício. E nos classes final 2 e 3, que foi basicamente a maioria do estudo do Entresto, esse seria mais benefício. Porque às vezes você pega esse paciente classe funcional mais avançado e fala, puxa, por que não trocaram? Realmente, no classe funcional 4, a gente ainda tem um pouco de dúvida de qual medicação seria melhor, já que o Paradigm, a população ficou muito pequena nessa classe e no estudo LIFE não houve benefício. Então, mas, de qualquer jeito, na minha prática, eu passo para a classe final 2, 3 e 4 tranquilamente. Mas, às vezes, algum médico está fazendo na classe final 4 e talvez nessa subpopulação não seja uma terapia errada, assim, você manter algum umbral e ECA. Esse ponto é bem interessante, se você puder complementar, se tem o ambulatório lá de IC, da questão da dose, né? Então, tipo assim, esses pacientes, geralmente, passional 4, são aqueles pacientes mais hipotensos, né? Aí, assim, eu sei que o pessoal geralmente tem lá os jeitos dele de tentar conseguir a droga, às vezes começa com 50 uma vez ao dia, então, assim, o enalapril, muitas vezes, com 36 horas, a gente já está otimizando a droga, ou entre esse, a gente vai esperar, às vezes, 2 semanas, 4 semanas para dobrar a dose, ao invés de passar de 50 de 12 em 12 para 100 de 12 em 12, às vezes o pessoal começa, tipo, 100 à noite, 50 de dia, e depois de 2 semanas a 4 semanas, tenta passar para 100 2 vezes. Como é que vocês costumam fazer lá nesses pacientes mais graves? Então, a mulher jovem com miocardite magra, paciente hipotensa demais, né? A gente tem algumas estratégias. Primeiro, em geral, a droga que eu tendo a iniciar é com ISGLT2, né? Que mexe muito pouco na pressão. Eu tendo a evitar usar carvedilol, uso mais metoprolol, bisoprolol. Mesmo bisoprolol baixa também a pressão, tendo mais a succinato de metoprolol. E o Entresto, não pode mais falar Entresto, né, agora, está com o Vitrival Sartana. Eu faço exatamente como você falou, 50 miligramas eu vou testar uma vez por dia. Eu sei que é uma subdose, mas começar com 2 vezes por dia em paciente que já tem hipotensão, ele acaba abandonando o tratamento, tá? Pelo menos na pequena amostragem que eu tenho, é o que eu vejo, né? Ele começa a dar mais ou menos uma semana, ele larga. Ele fala, não, esse remédio aqui me fez mal e tal. E aí ele acaba largando o tratamento e acaba sendo pior do que não usar o IECA, né, por exemplo. Então, eu tendo a começar com uma vez por dia, de 50 miligramas, e é aí que eu vou para 2 vezes por dia, e aí eu vou progredindo. Ô, Janine, acho que vale a pena só falar para quem vai fazer a LME da sacubitril valsartana que o governo segue basicamente o estudo, né? Você só consegue prescrever de 18 a 75 anos e com fração de injeção menor que 35. Então, às vezes, você vai prescrever com 38, 40, eles não liberam a medicação.
Cara, eu lá no. É tão assim que eu não aguento 75 anos, né? Tipo, você fez 75 dançando, né, cara? É, eu até converso com algum. Cara, aí você tem que trabalhar contra o sistema, né? Eu converso, às vezes, tá lá com a fração de gestão de 37%, eu converso com o colega, eu falo, ó, bota 34 aí, pô. Aí o cara troca. Isso aí, é complicado essa questão da idade. Último ponto só, os meninos me perguntaram, também tem a questão de olhar outras medicações, né? Então, tipo, às vezes o paciente está com furosemida, está com hidroclorotiazida, e, tipo, é um idosinho que, às vezes, a gente sempre falou ali para o paciente, não pode tomar muita água, seu coração é fraco, aí você pega esses caras, em vez de tomar 1 litro, 1,5 litro por dia, ele toma, tipo, 500 ml, 200 ml, então, é um paciente que já está hipovolêmico ali e que talvez você possa tirar o diurético, né? Às vezes ver se ele não está com amlodipino, às vezes até aqueles remédios para próstata, doxazosina, que ele toma à noite, pode estar contribuindo para piorar um pouco a pressão, né? É mais ou menos por aí, Zero, o que você vê lá também no ambulatório. Cara, eu tendo a tirar todas as drogas que são supérfluas, né? Por exemplo, doxazosina. Cara, eu vou tentar mudar para só o bloqueio hormonal, né? Finasterida da vida. Quando eu coloco a dose, né, de 50 miligramas, eu sempre coloco à noite, tá? Começo ela à noite, porque o paciente ele não vai atender a hipotensão na hora da absorção inicial, né? Mas isso tudo é no tato mesmo, né? Eu não vi nada que possa contribuir com isso em relação a estudo. Mas como o ambulatório ele é até certo ponto grande, a gente acaba fazendo alguns métodos que vai ficando, né? Como eu começo no paciente hipotenso, lá, cara com pressão menor que 90 de sistólica basal, eu começo sempre uma vez por dia, 50 miligramas à noite, tá? E aí depois eu vou progredir para 2 vezes, aí eu vou aumentando. Perfeito, mestre. Algum residente ficou com alguma dúvida? Aproveita. Às vezes vocês não têm o tempo lá no ambulatório para sugar o professor. Então, Então, vamos lá. pode passar para o Paragon, Henrique. Esse aqui, vamos lá. Esse aqui é o estudo Paragon, né? Que foi o estudo avaliando o inibidor da angiotensina com neprisilina nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? Esse estudo foi publicado em outubro de 2019. Qual que era a proposta do estudo Paragon? Ele teve a avaliar esse tratamento do sacubitril em comparação com o valsartana se reduziria o desfecho composto, que seria hospitalizações totais por insuficiência cardíaca ou morte por causas cardiovasculares. E daí, pegando nesses pacientes que tinham a fração de ejeção preservada, né? A propósito, razão do estudo, né? O sacubitril que demonstrava já um benefício nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, diminuindo já a menor taxa de hospitalização, insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular, em comparação com o enalapril, que é em relação ao estudo anterior. E a gente queria ver se esse benefício ele se estendia para os pacientes com insuficiência cardíaca já com fração preservada, né? Porque os estudos já mostravam que o sacubitril com valsartana produziriam níveis mais baixos de proBNP, né? E também uma maior redução do tamanho do átrio esquerdo, maior e melhora também da classe funcional desses pacientes. Com isso, desenvolver o estudo Paragon para verificar se essa redução desses eventos era praticamente, especificamente, poderia melhorar também nas hospitalizações de insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular. As características do estudo. Era um estudo randomizado, né? Foi dividido 1:1, duplo cego comparativo, multicêntrico e internacional, que atendia lá 848 centros em 43 países. Era um estudo de superioridade com fase 3, né? Um ensaio clínico fase 3.
O número de pacientes randomizados foram de 4.796, né, sendo divididos entre o sacubitril e o valsartana, 2.407 para o sacubitril contra o 2.389 para o valsartana. O tempo de acompanhamento médio do estudo foi de 35 meses. Os critérios de inclusão do estudo eram pacientes já que tinham idade maior que 50 anos e apresentavam sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca, tinham classe funcional entre 2 e 4, apresentavam uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo maior ou igual a 45% nos 6 meses anteriores, apresentavam níveis elevados do peptídeo natriurético, né? Tinham evidências de cardiopatia estrutural e faziam uso do diurético. Os pontos de corte dos peptídeos natriuréticos variavam de acordo com a ocorrência de hospitalização recente, por insuficiência cardíaca ou presença de fibrilação ou flutter atrial. Todos esses pacientes assinaram o consentimento informado e por escrito, né? Aqui foram inicialmente selecionados 10.356 pacientes. Ele teve um run-in ali para o Entresto, para o valsartana, desculpa, que foram daí 4.600 foram retirados ali, antes do run-in, devido não atendiam critérios, ou desistiram, ou não é guardião a palavra, o responsável do paciente também desistiu de acompanhar o estudo, ou por outras razões. Depois, no run-in, foram também descontados mais 541 pacientes por efeitos adversos ou desistências, né, tanto do paciente quanto do guardião do paciente, ou por desviaram do protocolo, né, ou por outras razões. Depois teve um outro run-in também, já com o sacubitril com valsartana, que também daí foi retirado mais 384 pacientes. Daí já na fase de randomização tinha os 4.822 pacientes que foram divididos, né? Após a divisão foram também excluídos alguns outros pacientes por causa de algumas clínicas não violaram a prática de boa clínica, né? E daí foram retirados ali 29 pacientes, 26 pacientes. Aqui já as características dos dois grupos, os dois grupos eram bem homogêneos também entre eles, né? Não teve alguma diferença gritante entre os dois grupos. No desfecho primário composto, ele foi dividido ali por pacientes que tinham hospitalizações totais por insuficiência cardíaca, isso incluía a primeira hospitalização ou recorrência, morte por causas cardiovasculares, né? E daí o que observou, né? Foi observado que o sacubitril, que apresentou 894 eventos primários, em relação ao valsartana, que tinha 1.009 eventos primários. Dentre esses eventos, tinham 690 ali do sacubitril com valsartana, dos 894, tinham 690 hospitalizações de insuficiência cardíaca e 204 por morte cardiovascular. E do valsartana, dos 1.009 pacientes, tinham 797 pacientes que tiveram internações por insuficiência cardíaca e 212 por morte cardiovascular. Nesse resultado que apresentou ali, não houve uma diferença estatística significante em relação ao sacubitril com valsartana e em comparação com o valsartana sozinho, né? No desfecho primário. O que ele está querendo dizer? Nesses pacientes que apresentavam a hospitalização por insuficiência cardíaca,
Até teve uma tendência a mais para o sacubitril, tanto nessa também de mortes cardiovasculares, mas não foi uma diferença tão importante, tão significativa. Mostrando ali, ó, entre 690 quanto 797 do valsartana e também os 8,5 contra os 8,9 ali do valsartana. No desfecho secundário, né, falava ali do NIRA do paciente, a classe funcional do paciente, mostrou que os pacientes que faziam uso do sacubitril com valsartana, eles tiveram uma melhora a mais do que os pacientes que usavam só o valsartana, né? Em relação aos que não tiveram diferença, foram semelhantes, e os que tiveram piora também, os pacientes que faziam uso do sacubitril com valsartana tiveram menos piora da classe funcional dele do que em relação aos pacientes que utilizavam só o valsartana, né? Da taxa de filtração glomerular ali, observou também que os pacientes que usavam sacubitril com valsartana pioraram menos em relação aos que utilizaram só o valsartana. Daí o desfecho secundário, que era semelhante ao que eu já estava falando anterior, né? Fala em relação ao KCCQ, a classe funcional, o NIRA do paciente, a taxa de filtração e morte por qualquer causa, né? O KCCQ questionando, é um questionário falando sobre os sintomas dos pacientes, com falta de ar, cansaço, limitação, qualidade de vida, né? E o estudo observou após os 8 meses, que o sacubitril tinha uma redução média até maior do que o valsartana, né? Ou seja, ambos os grupos pioraram um pouco. Porém, o sacubitril com valsartana piorou menos do que em relação ao valsartana, né? Apesar dessa pequena melhora da qualidade dos sintomas e da qualidade de vida, né? Já na classe funcional, após os 8 meses, observou que o sacubitril com valsartana 15% melhorou classe funcional, 75% permaneceu iguais e 8,7% pioraram. O valsartana, 12% melhoraram, 77% permaneceram iguais e 9,7% pioraram. Então, observou que tendeu mais para os pacientes que utilizaram sacubitril com valsartana apresentaram melhora da sua capacidade funcional. Em relação à função renal, né, que eu tinha comentado ali anterior, sacubitril com valsartana, 33 pacientes, que equivaliam a 1,4% dos pacientes, contra o valsartana, que eram 64 pacientes, que equivalia a 2,7%. Houve aproximadamente 50% menos eventos renais graves com o sacubitril em comparação com a utilização apenas do valsartana, né? Então, foi mais favorável a utilização do sacubitril com valsartana. Em relação à morte por qualquer causa, né, tanto do sacubitril, o sacubitril apresentou lá os 342 mortes e o valsartana 349, né, como o intervalo de confiança ficava ali, incluindo entre 8,4 e 1,13, não houve uma redução significativa dessas mortes totais, né? Então, o medicamento não demonstrou nenhum aumento de sobrevida global por outras causas, né? Por morte por outras causas. Quanto a eventos adversos da medicação dos pacientes randomizados, observou que os pacientes que utilizavam sacubitril com valsartana em relação ao valsartana, os pacientes que utilizavam sacubitril apresentaram mais eventos de hipotensão, né, do que em relação ao valsartana. Aí, nos pacientes que tinham uma função renal já mais elevada, o sacubitril ele piorou menos em relação ao valsartana, né? Quanto ao potássio, né, elevação do potássio,
O sacubitril com valsartana também ele teve um aumento menor do potássio em relação ao valsartana sozinho. Riscos de angioedema também. Ou já o risco de angioedema, os pacientes que utilizaram o sacubitril tiveram um pouco a mais do que o valsartana sozinho. E efeitos hepáticos, né, em relação às medicações, a utilização sozinha do valsartana teve um discreto em relação ao sacubitril com valsartana. Aqui mostrando as hospitalizações por insuficiência cardíaca e também por morte cardiovascular, mostrando que o sacubitril teve um relativo melhor do que o valsartana, né? E também nos efeitos de insuficiência, internações por insuficiência cardíaca, o sacubitril também teve um benefício maior do que o valsartana sozinho, porém nas mortes por outras causas, né, ambos foram semi-iguais, né, tanto que as duas linhas não se separaram, tiveram até iguais. Aqui mostrando os dois subgrupos, né, que foram submetidos por cada grupo, em relação ao sacubitril e em relação ao valsartana. Observou daí, aqui tem uma diferença até relativamente mais importante, que os pacientes, homens, né, eles tiveram mais benefício, relativamente mais benefício, utilizando o valsartana sozinho, do que as mulheres, no caso, utilizando aqui o sacubitril com valsartana. Na verdade, né? Henrique, o homem foi nulo, né? Ele O bateu homem ali, foi nulo, ele bateu em cima da linha, né? e a mulher que está tendendo ao É um sacubitril. benefício maior. Se olhar ali, ele está totalmente desviado para a esquerda. Uhum. Uhum. Outro que teve também foi mais interessante, né? Pacientes com fração de ejeção aqui também que tinham uma média menor que 5,7, foi semelhante entre os dois. E o outro que em relação à taxa de filtração glomerular, os pacientes que tinham já ali uma fração de ejeção maior que 60 também eram semelhantes, tanto com a valsartana como o sacubitril, né? Então, pacientes que tinham uma fração de ejeção menor que 60, eles tinham mais benefício com o sacubitril com valsartana. Mas, quer falar alguma coisa a mais aqui, doutor? Não, é só corrigir. A filtração glomerular, né? Maior que 60 filtração glomerular. O Forrest Plot é o gráfico que vocês vão olhar aí a tendência de subgrupos, né? Lógico, assim, como foi um trabalho negativo, tudo que você vai avaliar aqui é hipótese, né? Mas quando você olha, praticamente todos os subgrupos ele encostam a linha de nulidade, né? Que é esse traço reto aqui no meio, e aí vão ter 3 subgrupos que eles estão totalmente desviados para a esquerda. Quando você olha lá no sexo, é o sexo feminino. Quando você olha na fração de injeção, é a fração de injeção maior que 57%. E quando você olha a taxa de filtração glomerular, a taxa de filtração maior que 60%, né? E aí, depois, na conclusão, a gente discute o que isso impactou na prática clínica. Beleza. O que foi, daí o que concluiu, né? Nesses pacientes que tinham uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o estudo não proporcionou uma redução estatística significativa, né? O desfecho primário composto, que seria da hospitalização por insuficiência cardíaca com morte cardiovascular, em comparação com o valsartana, né? Alguns resultados favoreceram o sacubitril com valsartana, com melhora de classe funcional, menor ocorrência de declínio da função renal e também melhor a qualidade de vida, sintomas do paciente, né? A menor incidência também dos níveis elevados de creatinina, de potássio. O artigo daí apresenta como uma possibilidade, porém não tem como ser uma conclusão definitiva o uso do sacubitril com valsartana nesses pacientes, né? Então, quanto ao desfecho primário, a designação para o tratamento foi randomizado? Sim, foram randomizados numa proporção de 1 para 1 por valsartana com sacubitril.
com valsartana. Todos os pacientes foram admitidos e adequadamente contados, atribuídos à conclusão? Sim. Dos 4.822 pacientes randomizados, apenas 26 foram excluídos por causa de problemas graves do centro de pesquisa, né? E a análise final incluiu 4.796 pacientes. O segmento foi completo, sim, o estudo ao final do estudo, o desfecho era conhecido para praticamente todos os pacientes, apenas 7 retiraram o consentimento e 2 foram perdidos durante o segmento. A análise seguiu o princípio de tratar? Sim, o artigo informa mesmo que ele seguiu, tanto para o desfecho primário quanto o secundário, a intenção de tratar. No desfecho secundário, a condição cega foi contemplada? Sim, foi um estudo duplo cego, né, com a justificativa cega dos desfechos. O grupo comparados eram similares no início do estudo? Sim, as características basais entre os dois grupos eram bem equilibradas, bem homogêneas, né? Além a intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente? Sim, ambos os grupos foram tratados para a insuficiência cardíaca, apenas a diferença mesmo foi o uso do sacubitril com valsartana ou só com valsartana. Dos resultados podem ser aplicados aos meus pacientes? Parcialmente, né? Os resultados são aplicáveis a pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ali acima dos maior ou igual a 45%, que eram semelhantes ao que foram inclusos no estudo. Contudo, o desfecho primário não foi significativo para atingir uma estatística clínica, né? Uma significância estatística. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Sim, foram avaliados as hospitalizações por insuficiência cardíaca, mortalidade cardiovascular, mortalidade total, qualidade de vida, classe funcional, função renal e a segurança da medicação. O benefício do tratamento supera os riscos e custos? Parcialmente e não de forma clara. O estudo não atingiu uma significância estatística no desfecho primário. Houve uma melhora em alguns desfechos secundários, né, principalmente ali na classe funcional, qualidade de vida, função renal, porém sem uma redução significativa de morte cardiovascular ou desfecho primário composto. Como o benefício global foi modesto e o custo é superior à valsartana, a relação do benefício, risco e custo não ficou claramente favorável para toda a população com fração de ejeção preservada, né? E é isso aí, doutor. Obrigado pela apresentação, Henrique. Cara, sobre o Paragon, eu já sou um pouquinho mais crítico. Eu acho que a gente não vai ter todo aquele benefício que a gente viu no Paradigm. É um trabalho neutro, e aí talvez alguém defenda aí que, mas foi um P de 0,06, isso é quase significância estatística, mas existe algumas análises bayesianas aí mostrando que a chance do sacubitril valsartana realmente ter efeito nessa população é menor que 20%, quanto uma chance de causar, de não ser maior que 50%, né? E aí, assim, na verdade, como eu falei, é um trabalho negativo com alguns subgrupos com tendência de benefício. Isso geraria uma hipótese para outros trabalhos. Só que esses outros trabalhos nunca foram feitos. E mesmo assim, a diretriz americana acabou englobando esses subgrupos como uma recomendação fraca, mas eles colocam uma recomendação 2B ali para mulheres com fração de ejeção maior que 55%. E a diretriz brasileira acaba recomendando ali como uma indicação 2B também o sacubitril valsartana para redução de hospitalização. Existiram alguns trabalhos posteriores, como o Paraglide, o Paramount, e tinha um outro também que seu nome, Pioneer.
e o Pioneer, mas o Pioneer pegou fração de injeção reduzida também. E aí, qual que é a questão? Todos eles avaliavam desfecho substituto, então era redução do NT para o BNP, redução do diâmetro diastólico, nenhum com desfecho robusto de mortalidade, de hospitalização por IC, e aí fizeram um compilado de todos esses trabalhos, incluindo o Paradigm, e com o estado da arte, aí, que foi publicado no JAMA, mostrando, então, que o sacubitril valsartana, ele teria um benefício inequívoco em todo o espectro da fração de ejeção, né? Sendo que esse benefício é claramente puxado pelo espectro da fração de ejeção reduzida. Mas aí fica, então, para mim, esse questionamento. Eu acho que para a fração de ejeção preservada ainda não é um benefício tão inequívoco. Eu acho que talvez um paciente que seja um pouco mais hipertenso, mulher com a fração de ejeção de 55%, que tenha condição financeira de comprar, vale a pena testar. Existe um trabalho que a gente não vai discutir nessa linha de raciocínio, mas é o SARA Trial, mas aí também é no grupo específico de pacientes pós-quimioterapia, com aumento da troponina, onde não tinha uma fração de ejeção reduzida, mas teve uma redução da evolução com a insuficiência cardíaca, né? Mas não sei qual que é a opinião do Zarur e do Halsted aí para o uso da molécula nesse espectro de pacientes. É isso aí que você falou, Janine. Na verdade, eu esperei bastante esse estudo. E foi muito decepcionante, né? Desapontada as perspectivas, a gente basicamente ainda tentamos ver, será que, né? Não funciona legal. Só que entra no que a gente já discutiu até aqui, né? Que os pacientes com ICFEP não são um grupo homogêneo, né? Eles têm diferentes fenótipos e você tem que levar em consideração que cada paciente com ICFEP, ele é diferente, né? Pode ser diferente um do outro. Não é igual na fração de ejeção reduzida, que todo mundo tem disfunção ventricular. Aqui, na verdade, você tem outras coisas em volta. Por exemplo, o paciente com síndrome atendendo a plurimetabólica. Esse paciente ele beneficiaria mais de perda de peso do que outra coisa, né? Agora, paciente que tem CFEP por infiltração ventricular, por exemplo, por amiloidose, talvez esse seria um paciente mais interessante para entrar em estudo. Mas é muito difícil de fazer estudo nesse sentido, né? Então, enfim, só abraçar que não funciona e segue para frente. Olá, pessoal, só para dar a fala aqui final, o que o Janine falou realmente reflete a ação dessa droga. Então, a gente tem estudo Paragon, 45% de fração de ejeção ou mais, o estudo Paradigm, que foi fração de ejeção menor que 35 ou mais, e a gente tem um gap entre 35 e 45. Parte desse gap foi respondido com o estudo Paraglide, né, que foi os pacientes pós-internação com insuficiência cardíaca, já que o Paramount também foi com fração de ejeção acima de 45%. Aí eles pegaram esse grupo total aí e tentaram utilizar como se fosse uma medicação em todos os espectros, e essa subanálise que o Janine falou, né? Fração de ejeção menor que 57, principalmente em mulher, talvez tivesse benefício. Difícil extrapolar todos esses dados, já que o maior estudo deles não foi benéfico com fração de ejeção preservada. Entendi. Então, acho que ele é uma boa medicação, principalmente para fração de ejeção reduzida, tá? Fração de ejeção preservada, a gente tem agora novas medicações, né? Finerenona, os inibidores da SGLT2. Acho que a gente tem que dar preferência para essas medicações que a gente não utiliza de forma rotineira. Acho que todo mundo utiliza inibidores da SGLT2, mas a finerenona, a maioria provavelmente não utiliza no tratamento e às vezes já quer colocar um entresto que tem menos evidência nesse cenário clínico. Então, eu acho que a gente tem que esperar por mais dados nesse espectro e considero que aqui nesse espectro ainda é duvidoso, com uma certa tendência para insuficiência cardíaca de redução, mas ainda bastante duvidoso.
Em relação à quimioterapia, que o Janine falou, a gente tem várias medicações que têm sido testadas, né? O beta-bloqueador talvez seja a maior dessas medicações, principalmente redução de NT para o BNP e melhora da queda de fração de ejeção naqueles pacientes que estão tendo um dano de toxicidade inicial. Então, atualmente, quando você vai olhar as diretrizes, geralmente acima de 50% você não faz nada de fração de ejeção, mesmo que já tiver redução, entre 40 e 50 discutir com o oncologista, abaixo de 40 você tem que suspender a medicação geralmente. Mas por que esperar dano se você tem essa possibilidade? E o texto foi estudado nesse estudo SARA Trial, que eu acho que teve redução de queda de strain, alguma coisa assim, não lembro o estudo completamente, mas seria uma segunda droga em associação ao beta-bloqueador que já tende a ser utilizado naqueles pacientes que já têm dano miocárdico subjacente. Mas a quimioterapia, que nem eu falo, a gente utiliza antracíclico, mas não é só antracíclico que causa dano ao coração, né? Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Então é isso, finalizamos por aqui. Uma boa sexta-feira a todos, bom final de semana. Na semana que vem, a Lívia vai falar para a gente sobre inibidor GLT2.